Eu estava na porta da sala quando minha cunhada Simone me disse, na frente de todos, que seria melhor eu ir embora, que minha presença estava atrapalhando, que eles precisavam resolver assuntos de família sem interferência. Olhei ao redor. Meu irmão Marcelo desviou o olhar. Minha sobrinha Júlia mexia no celular, fingindo não ouvir. Meu outro irmão, o Rodrigo, olhava para o chão. Ninguém falou nada. Ninguém me defendeu. E foi ali, naquele silêncio constrangedor, que eu entendi que não era bem-vinda na minha própria família. Eu, Marisa, 56 anos, a irmã mais velha, a que sempre cuidou de todos, estava sendo expulsa, como se fosse uma estranha. Peguei minha bolsa devagar. Não ia dar o gosto de me ver chorar. Não ia implorar para ficar. Passei pela sala. Senti todos os olhares me seguindo, mas ninguém se moveu. Ninguém disse uma palavra. Fechei a porta atrás de mim e desci as escadas do prédio onde meu irmão Marcelo morava, no Meier, zona norte do Rio. Minhas pernas tremiam, mas continuei andando. Cheguei no portão, saí para a rua, o sol de março queimando forte, e só então deixei as lágrimas caírem. O que eu tinha feito de tão errado para merecer aquilo? Naquele momento, eu ainda não sabia que a decisão que eu estava prestes a tomar mudaria para sempre a forma como todos eles me enxergavam. Entrei no ônibus, paguei a passagem, sentei perto da janela e fiquei olhando as ruas passarem sem prestar atenção em nada. Minha cabeça fervilhava. Eu não conseguia entender. Sempre fui a irmã que ajudava, a que emprestava dinheiro quando alguém precisava, a que cuidava da mãe quando ela ficou doente, a que organizava as festas de família, os aniversários, os almoços de domingo. Eu era o elo. Eu era quem mantinha todo mundo junto. E agora, de repente, eu era um problema, um estorvo. Alguém que precisava ser removido. Desci do ônibus em Madureira. Andei as 3 quadras até minha casa, uma casa simples, 2 quartos, que eu consegui comprar depois de 28 anos, trabalhando como auxiliar administrativa numa empresa de material de construção. Entrei, joguei a bolsa no sofá, fui até a cozinha, sentei na cadeira da mesa e fiquei ali, parada, olhando para a parede. Não tinha fome, não tinha vontade de fazer nada. Só queria entender o que tinha acontecido. A reunião era para tratar da herança da nossa mãe, Dona Irene, que tinha falecido 5 meses antes, em outubro do ano passado. Ela deixou a casa onde a gente cresceu, em Cascadura, e um pequeno apartamento que ela tinha comprado anos atrás, alugado, rendendo uns R$ 1.200 por mês. Não era muita coisa, mas era algo. Eu, Marcelo e Rodrigo éramos os 3 herdeiros. A divisão deveria ser simples, 1/3 para cada um. Mas Simone, a mulher do Marcelo, tinha outras ideias. Ela queria que a casa fosse vendida rápido, o dinheiro dividido imediatamente. Dizia que eles estavam precisando, que tinham dívidas, que não podiam esperar. Rodrigo concordava com ela, porque ele também estava apertado financeiramente. Eu era a única que discordava. Não porque eu não quisesse vender, mas porque eu achava que a gente deveria esperar um pouco, deixar o mercado melhorar, conseguir um valor melhor pela casa. A casa da mãe tinha 3 quartos, quintal grande, estava bem conservada. Se a gente vendesse com pressa, ia dar prejuízo. Eu falei isso várias vezes, nas conversas por telefone, nas mensagens de WhatsApp, pessoalmente. Mas Simone dizia que eu estava enrolando, que eu queria atrasar as coisas de propósito, que eu estava sendo egoísta. E o pior é que Marcelo começou a acreditar nela. Meu próprio irmão começou a me olhar como se eu fosse uma pessoa má, como se eu estivesse tentando prejudicá-los. Eu nunca me meti na vida deles, nunca dei palpite no casamento de ninguém, nunca falei mal de ninguém, sempre fui discreta, respeitosa, mas agora, de repente, eu era a vilã da história. Naquela tarde, quando cheguei na casa do Marcelo para a reunião, eu já sentia que algo estava diferente. A Simone me recebeu na porta com um sorriso frio, mecânico. Me ofereceu café, mas não olhou nos meus olhos. Marcelo estava sentado na sala, no sofá, com o Rodrigo ao lado. Júlia, a filha deles, estava encostada na parede de braços cruzados. Tinha um clima pesado no ar, uma tensão que eu não conseguia identificar. Sentei na poltrona, peguei a xícara de café, esperei. Marcelo começou a falar. Disse que tinha conversado com um corretor, que o cara tinha avaliado a casa, que o valor estava bom, que eles queriam fechar negócio logo. Eu perguntei quanto era o valor. Ele disse R$ 320 mil. Eu balancei a cabeça.
Disse que a casa valia mais, que se a gente esperasse uns 3, 4 meses, conseguiria pelo menos 360, talvez até 400 mil, que não fazia sentido perder 40, 50 mil reais por causa de pressa. A Simone bufou. Disse que eu não entendia nada de mercado imobiliário, que eu estava inventando desculpas, que ela já tinha conversado com outros corretores, que o valor estava dentro da média. Rodrigo concordou com ela. Disse que ele precisava do dinheiro agora, que tinha contas atrasadas, que não podia esperar. Eu olhei para os meus irmãos, tentei explicar de novo, mas a Simone me interrompeu, levantou, ficou de pé na minha frente e disse que eu estava sendo obstinada, teimosa, que eu estava impedindo que eles resolvessem a vida deles, que eu sempre fui assim, sempre achando que sabia mais do que todo mundo, sempre querendo controlar tudo. Senti um aperto no peito. Olhei para o Marcelo esperando que ele dissesse alguma coisa que me defendesse, mas ele desviou o olhar. Olhei para o Rodrigo, ele também não falou nada, e foi ali que a Simone falou aquelas palavras, que seria melhor eu ir embora, que eles iam resolver aquilo sem mim, que eu estava atrapalhando. Eu podia ter gritado, podia ter discutido, podia ter exigido respeito, mas não fiz nada disso. Eu simplesmente peguei minha bolsa e saí, porque eu entendi naquele momento que não adiantava, que para eles eu já tinha deixado de importar, e que se eu ficasse ali implorando para ser ouvida, eu só ia me humilhar ainda mais. Cheguei em casa, liguei para minha amiga Lúcia, contei o que tinha acontecido. Ela ficou indignada, disse que eu deveria processar eles, que eu tinha direito de participar das decisões, que eles não podiam me excluir assim, mas eu não queria processar ninguém. Não queria brigar, eu só queria entender por que minha família tinha virado as costas para mim. Nos dias seguintes, fiquei esperando algum pedido de desculpas, alguma mensagem, algum sinal de que eles tinham percebido o absurdo que fizeram, mas nada veio. O grupo da família no WhatsApp continuou ativo, com mensagens sobre o andamento da venda da casa, como se eu não existisse. Ninguém me incluiu mais nas conversas. Ninguém perguntou minha opinião. Eu era um fantasma, invisível, indesejada. Passei a semana inteira remoendo aquilo, tentando entender onde tinha errado. Lembrei de tudo que eu tinha feito por eles ao longo dos anos, de todas as vezes que ajudei, e percebi que eu tinha cometido um erro enorme. Eu tinha me anulado tanto, tinha dado tanto de mim, que eles começaram a achar que era obrigação, que eu não tinha vontades próprias, que eu estava ali só para servir. Quando nosso pai morreu, eu tinha 19 anos, Marcelo tinha 17, Rodrigo tinha 15. Minha mãe ficou sozinha, com 3 filhos para criar, sem profissão, sem renda fixa. Ela vendia doces na feira, fazia faxina em casa de família, se desdobrava para colocar comida na mesa. Eu larguei a escola, comecei a trabalhar de balconista numa loja de roupas no centro. Dava todo o meu salário para ela. Não sobrava nada para mim, nem para comprar um batom, um vestido, nada. Eu via minhas amigas saindo, namorando, indo para festas, e eu ficava em casa, ajudando minha mãe, cuidando dos meus irmãos, lavando roupa, fazendo comida. Não reclamava, achava que era meu dever. Marcelo conseguiu terminar o ensino médio, fez um curso técnico, arrumou emprego numa empresa de telefonia. Rodrigo também terminou os estudos, começou a trabalhar numa oficina mecânica. Eles casaram, tiveram filhos, construíram suas vidas. E eu continuei ali, solteira, morando com a mãe, cuidando dela. Não que eu não tivesse tido oportunidades. Tive. Namorei um rapaz por 3 anos, o Paulo, que queria casar comigo. Mas minha mãe ficou doente. Teve um problema no coração, precisou de cirurgia. E eu não pude deixá-la. Paulo não entendeu. Disse que eu tinha que fazer escolhas, que eu não podia viver em função da minha família para sempre. Terminamos. Ele casou com outra pessoa 6 meses depois. Eu fiquei e continuei cuidando da mãe. Os anos passaram. Minha mãe melhorou, voltou a trabalhar, comprou aquele apartamento pequeno com a ajuda de um financiamento. Eu também consegui comprar minha casa, depois de juntar dinheiro durante anos. Mas mesmo morando sozinha, eu ainda era a que estava sempre disponível, a que ia visitar a mãe todo fim de semana, a que levava ela no médico, a que organizava os almoços de domingo, onde todo mundo se reunia. Marcelo e Rodrigo apareciam, comiam, conversavam, riam e iam embora. Eu ficava ajudando a mãe a lavar a louça, a arrumar a cozinha, a limpar a casa. Eles nunca ofereciam ajuda. Achavam natural que eu fizesse tudo. Quando a mãe teve um derrame há 4 anos, foi eu quem largou tudo para cuidar dela. Fiquei 3 meses dormindo no hospital,
no sofá desconfortável do quarto, acordando de madrugada quando ela chamava, dando banho, trocando fralda, conversando com médicos, enfermeiros. Marcelo e Rodrigo iam visitar de vez em quando. Ficavam meia hora e iam embora. Diziam que tinham que trabalhar, que tinham responsabilidades. Como se eu não tivesse. Pedi licença no meu emprego. Usei todas as minhas economias para pagar os remédios que o convênio não cobria. Ninguém me ofereceu ajuda financeira. Ninguém perguntou se eu estava precisando de alguma coisa. Quando a mãe teve alta, eu a levei para minha casa. Cuidei dela por mais 6 meses até ela se recuperar completamente. Marcelo e Rodrigo continuaram com suas vidas tranquilos, sabendo que eu estava ali, resolvendo tudo. E agora, quando chegou a hora de lidar com a herança, com o dinheiro, de repente eu me tornei um problema, porque eu ouso ter uma opinião diferente, porque eu não concordo em vender a casa correndo, com prejuízo, porque eu quero fazer as coisas direito. Fiquei pensando nisso tudo enquanto os dias passavam e percebi que não era só sobre a casa, era sobre tudo, sobre anos e anos de desrespeito silencioso, de ser tratada como se eu não tivesse vontades, sonhos, necessidades, como se eu existisse apenas para servir. E eu deixei, eu aceitei, eu me calei. Mas agora, depois daquela humilhação, alguma coisa em mim mudou. 2 semanas depois da reunião, recebi uma mensagem do Marcelo. Dizia que eles tinham fechado a venda da casa por R$315 mil, que minha parte daria 105 mil, que o dinheiro ia ser depositado na minha conta em uns 30 dias. Eu li a mensagem e não respondi, não agradeci, não falei nada. Simplesmente deixei no visto. Alguns minutos depois meu telefone tocou. Era o Marcelo. Atendi. Ele perguntou se eu tinha visto a mensagem. Disse que sim. Ele perguntou por que eu não tinha respondido. Eu respirei fundo e falei, com calma, que eu tinha visto, que estava ciente, mas que não tinha nada a dizer. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois perguntou se eu estava brava. Eu quase ri. Brava. Como se fosse só isso. Disse para ele que não estava brava, que estava decepcionada, que estava magoada, que tinha entendido as mensagens que ele e o Rodrigo, com a ajuda da Simone, tinham me mandado naquela tarde, que eu não era mais parte daquela família, que eu era um empecilho e que, portanto, ia respeitar essa decisão. Ele tentou se explicar, disse que não era nada disso, que a Simone tinha exagerado, que ele não concordava com a forma como ela tinha me tratado, mas que eu também tinha sido teimosa, que eu podia ter cedido, que a situação deles era complicada. Eu o interrompi. Disse que a minha situação também era complicada, que eu também tinha contas, planos, necessidades, mas que ninguém nunca tinha perguntado sobre isso, que eu sempre fui tratada como se eu não tivesse vida própria, e que aquilo ia acabar, que eu não ia mais estar disponível. Ele perguntou o que eu queria dizer com isso. Eu expliquei, disse que não ia mais participar dos almoços de domingo, não ia mais organizar as festas de família, não ia mais estar ali sempre que alguém precisasse, que eu tinha a minha vida, os meus interesses, e que ia focar nisso, que eles eram adultos, tinham suas famílias e que podiam se virar sozinhos. Marcelo ficou em silêncio. Depois disse que eu estava exagerando, que estava fazendo tempestade em copo d'água, que eu ia me arrepender. Eu disse que talvez, mas que era um risco que eu estava disposta a correr. E desliguei. Nos dias seguintes, bloqueei o grupo da família no WhatsApp. Silenciei as conversas individuais. Não atendi a ligações. Quando o Rodrigo tentou me ligar, não atendi. Quando o Marcelo mandou mensagem, não respondi. Eu simplesmente desapareci da vida deles. E sabe o que aconteceu? Nada. Absolutamente nada. Eles continuaram com suas vidas normalmente, como se eu nunca tivesse existido. Isso me doeu mais do que eu esperava, porque confirmou tudo o que eu tinha pensado. Eu realmente não fazia falta. Eu era dispensável. Passei a me dedicar a mim mesma. Comecei a fazer coisas que eu nunca tinha feito. Me inscrevi numa academia. Passei a fazer caminhadas de manhã cedo, antes de ir trabalhar. Retomei contato com amigas antigas, a Lúcia, a Carla, mulheres que eu tinha deixado de lado porque estava sempre ocupada cuidando da família. A gente começou a se encontrar nos fins de semana, ir ao cinema, almoçar fora, conversar sobre a vida. Comecei a cuidar melhor de mim. Pintei o cabelo, comprei roupas novas, fiz as unhas. Coisas simples, mas que me faziam sentir bem. Comecei a me enxergar de novo e percebi que eu tinha passado anos invisível,
Até para mim mesma, 2 meses depois da nossa última conversa, o dinheiro da venda da casa caiu na minha conta, R$ 105.000. Olhei o extrato, senti um aperto no peito. Aquele dinheiro representava a última coisa que me ligava aos meus irmãos, a última lembrança da nossa mãe. E, ao mesmo tempo, era o símbolo de tudo que tinha dado errado entre nós. Não gastei o dinheiro imediatamente. Deixei parado na conta, rendendo. Fiquei pensando no que fazer com ele. Pensei em viajar, pensei em reformar minha casa, pensei em investir. No final, decidi que ia usar parte dele para fazer algo que eu sempre quis, um curso de confeitaria. Eu sempre gostei de fazer bolos, doces, sobremesas, mas nunca tinha tido tempo de me aperfeiçoar. Agora eu tinha tempo e dinheiro. Me matriculei num curso profissionalizante, 3 vezes por semana à noite. Aprendi técnicas, receitas, decoração. Descobri que eu era boa nisso, muito boa. Comecei a fazer bolos por encomenda para amigas, conhecidas. O boca a boca funcionou. Em poucos meses eu tinha uma clientela pequena, mas constante. Nada que me fizesse rica, mas o suficiente para me dar uma renda extra e, principalmente, satisfação. Eu estava fazendo algo que eu gostava, que era meu, que ninguém podia tirar de mim. E pela primeira vez em muitos anos, eu me senti realizada. Foi durante esse período que aconteceu algo inesperado. Era um sábado à tarde, início de junho. Eu estava em casa testando uma receita nova de bolo de cenoura com cobertura de chocolate belga, quando o interfone tocou. Atendi. Era a Júlia, minha sobrinha, filha do Marcelo. Fiquei surpresa. Ela nunca tinha ido na minha casa sozinha. Sempre vinha com os pais, nas raras vezes que eles me visitavam. Abri o portão, esperei ela subir. Quando abriu a porta, vi que ela estava com os olhos vermelhos, inchados. Tinha chorado. Entrou, sentou no sofá, ficou em silêncio por alguns segundos. Eu não apressei. Esperei até que ela falou. Disse que tinha brigado com os pais, que tinha saído de casa, que não sabia para onde ir e que tinha pensado em mim. Fiquei olhando para ela. Júlia tinha 22 anos. Estudava pedagogia. Trabalhava meio período numa escola particular. Era uma menina inteligente, esforçada, mas sempre muito calada. Muito na dela. Perguntei o que tinha lhe acontecido. Ela começou a chorar de novo. Disse que tinha descoberto que o pai, o Marcelo, meu irmão, estava tendo um caso, que a mãe, a Simone, sabia e fingia que não sabia, porque não queria perder o padrão de vida, que a casa onde eles moravam estava cheia de mentiras, de falsidade, e que quando ela confrontou os dois, perguntou como eles podiam viver assim, eles a mandaram calar a boca. Disseram que ela não entendia nada da vida, que ela era imatura, que ela devia ficar na dela. Ela olhou para mim, os olhos cheios de dor, e disse que tinha pensado em mim porque lembrou que, naquela tarde, há alguns meses, quando me expulsaram da reunião, eu tinha saído calada com dignidade e que ela tinha ficado com vergonha, que ela sabia que aquilo tinha sido errado, mas que não tinha tido coragem de falar nada e que agora, quando ela precisava de alguém, não sabia a quem recorrer. E que tinha pensado que talvez eu pudesse entendê-la. Respirei fundo, olhei para a minha sobrinha e falei que ela podia ficar comigo o tempo que precisasse, que eu não ia julgá-la, que ela era bem-vinda. Ela me abraçou, chorou no meu ombro e eu percebi que aquele abraço significava mais do que ela imaginava, porque era a primeira vez em muito tempo que alguém da minha família me procurava não por obrigação, não porque precisava de algo material, mas porque precisava de acolhimento, de compreensão, de respeito. Júlia ficou comigo por 2 semanas. A gente conversava muito. Ela me contou detalhes da vida dela que eu não sabia, das dificuldades na faculdade, dos problemas no trabalho, dos sonhos que ela tinha e que nunca compartilhava com ninguém, porque ninguém perguntava. Eu contei para ela sobre a minha vida também, sobre as renúncias que eu fiz, sobre o Paulo, sobre os anos cuidando da avó, sobre a decepção que eu senti quando fui excluída daquela reunião. A gente criou uma conexão, uma ligação verdadeira. E quando ela voltou para a casa dos pais, depois de eles ligarem desesperados, procurando por ela, implorando para que ela voltasse, ela me agradeceu. Disse que eu tinha sido a única pessoa que a ouviu de verdade e que ela nunca ia esquecer disso. Marcelo me ligou no dia seguinte. A voz estava diferente, menos arrogante, quase humilde. Agradeceu por eu ter acolhido a Júlia. Disse que ele tinha ficado preocupado, que ele e a Simone tinham brigado muito naqueles dias, que a situação estava complicada. Eu não disse nada.
Só escutei. Ele continuou falando. Disse que tinha percebido algumas coisas, que ele tinha errado comigo, que a forma como eles me trataram naquela reunião foi desrespeitosa, que a Simone tinha exagerado, mas que ele tinha sido conivente e que ele queria se desculpar. Eu respirei fundo e falei que aceitava o pedido de desculpas, mas que as coisas não iam voltar a ser como antes, que eu não ia mais estar disponível sempre que eles precisassem, que eu tinha a minha vida agora e que era isso. Ele ficou em silêncio. Depois perguntou se eu ainda estava magoada. Eu disse que não, que eu não guardava mágoa, mas que tinha aprendido uma lição importante, que respeito não é opcional, que família não é desculpa para desrespeito e que eu tinha direito de colocar limites. Ele disse que entendia e que ia tentar ser um irmão melhor. Eu não acreditei muito, mas agradeci e desliguei. Nas semanas seguintes, Marcelo tentou se aproximar de novo, me ligava de vez em quando, perguntava como eu estava, contava sobre o trabalho, sobre a vida dele. Eu respondia, mas mantinha distância. Não era grosseira, mas também não era calorosa. Não ia fingir que estava tudo bem, porque não estava. A ferida ainda estava aberta e ia levar tempo para cicatrizar, se é que isso era possível. Rodrigo, meu irmão mais novo, não se manifestou. Continuou distante, como sempre foi. Ele nunca foi de demonstrar sentimentos, de conversar sobre problemas. Era fechado, reservado. Eu não forcei a aproximação. Respeitei o espaço dele, assim como ele respeitou o meu. Ou talvez ele simplesmente não se importasse o suficiente para tentar. Não sei. E, sinceramente, não fazia mais tanta diferença. Eu tinha construído uma vida nova. Uma vida onde eu importava, onde eu era respeitada, onde eu tinha voz. E essa vida não dependia da aprovação de ninguém. Em agosto, recebi um convite inesperado. A Lúcia, minha amiga, estava organizando uma viagem para Campos do Jordão, no interior de São Paulo, um fim de semana prolongado com mais 3 amigas. Ela me convidou. Meu primeiro impulso foi recusar, pensar em 1000 desculpas, dizer que tinha muito trabalho, que tinha encomendas de bolo, que não podia deixar a casa, mas me segurei, respirei e perguntei a mim mesma, por que não? Quem ia se importar se eu fosse? Ninguém, meus irmãos certamente não. Então aceitei. Peguei uma sexta-feira de folga no trabalho, avisei minhas clientes que não ia ter entregas naquela semana, arrumei a mala e fui. Foram 3 dias maravilhosos. A gente ficou numa pousada charmosa com lareira, café da manhã farto, vista para as montanhas. Andamos pela cidade, visitamos o Palácio Boa Vista, a Ducha de Prata, o Morro do Elefante. Comemos fondue, tomamos chocolate quente, rimos muito, conversamos sobre tudo, sobre as nossas vidas, os nossos arrependimentos, os nossos sonhos. E eu percebi que eu não estava sozinha, que eu tinha amigas verdadeiras, pessoas que se importavam comigo de verdade, que eu tinha construído uma rede de apoio, uma família escolhida que valia mais do que qualquer laço de sangue forçado. Quando voltei para o Rio, me senti renovada, mais leve, mais forte e com mais certeza ainda de que eu tinha tomado a decisão certa, de que eu tinha feito o certo ao me afastar, ao colocar limites, ao priorizar a minha dignidade. Continuei com a minha rotina, trabalho, academia, amigas, bolos. A vida seguia, simples, mas satisfatória. Até que, numa terça-feira de setembro, meu telefone tocou. Era um número desconhecido, atendi. Era o Rodrigo, meu irmão. A voz dele estava estranha, trêmula, preocupada. Ele disse que precisava falar comigo, que era urgente. Senti um aperto no peito. Perguntei o que tinha acontecido. Ele hesitou e então falou. Disse que a esposa dele, a Andréia, tinha tido um acidente, que ela tinha caído da escada em casa, batido a cabeça, que estava no hospital desacordada, que os médicos não sabiam se ela ia acordar e que ele estava desesperado. Fiquei em silêncio, processando a informação. Rodrigo continuou falando. Disse que ele estava sozinho, que não sabia o que fazer, que os filhos dele, 2 meninos de 9 e 11 anos, estavam assustados, que ele precisava de ajuda e que tinha pensado em mim. Respirei fundo. Uma parte de mim queria desligar o telefone. Queria dizer que ele tinha feito a escolha dele, que tinha me deixado de lado quando eu precisei e que agora era problema dele. Mas outra parte de mim, a parte que ainda tinha empatia, que ainda tinha compaixão, não conseguia fazer isso, porque no final das contas, não era sobre ele. Era sobre 2 crianças assustadas, sobre uma mulher lutando pela vida e sobre quem eu escolhia ser. Perguntei em qual hospital ele estava. Ele me deu o endereço, disse que ia até lá. Ele agradeceu
a voz embargada, e desligou. Peguei minha bolsa, tranquei a casa, peguei um Uber e fui até o Hospital Municipal de Jacarepaguá. Quando cheguei, encontrei Rodrigo sentado no corredor, a cabeça entre as mãos. Os 2 meninos estavam ao lado dele, abraçados, quietos. Quando ele me viu, levantou, veio até mim e pela primeira vez na vida meu irmão me abraçou. Um abraço apertado, desesperado. E começou a chorar. Deixei ele chorar. Não disse nada. Só fiquei ali, segurando ele. Quando ele se acalmou, perguntei sobre a Andréia. Ele contou o que tinha acontecido. Ela estava limpando a casa, subiu numa escada para alcançar uma prateleira alta, perdeu o equilíbrio, caiu, bateu a cabeça no chão. Ficou desacordada. Ele chamou a ambulância. Trouxe ela correndo para o hospital. Os médicos disseram que ela tinha um hematoma no cérebro, que precisava de cirurgia, que o quadro era grave. Fiquei com ele o dia inteiro. Conversei com as crianças, tentei acalmá-las, comprei lanche para eles. Esperei junto com o Rodrigo enquanto a Andréia passava pela cirurgia. Foram 5 horas de espera angustiante. Quando o médico saiu, disse que a cirurgia tinha sido bem sucedida, que agora era esperar, que as próximas 24 horas seriam decisivas. Rodrigo quase desmoronou de alívio e me agradeceu de novo. Disse que não sabia o que teria feito se eu não tivesse ido, que ele estava sozinho, perdido, que ele tinha sido um idiota, que ele tinha deixado a Simone influenciar ele contra mim, que ele devia ter me defendido naquela reunião e que ele sentia muito. Eu o ouvi e disse que estava tudo bem, que eu entendia, que família é complicada, mas que eu precisava que ele entendesse uma coisa, que eu não ia mais aceitar ser tratada como segunda opção, que eu não ia mais estar sempre disponível, sempre à disposição, que se ele quisesse ter uma relação comigo, teria que ser uma relação de respeito mútuo. De verdade, ele concordou. Disse que ia fazer diferente, que ia ser um irmão melhor. Andréia acordou no dia seguinte, confusa, fraca, mas acordou. Os médicos disseram que ela ia precisar de fisioterapia, de acompanhamento, mas que tinha grandes chances de recuperação completa. Foi um alívio enorme para todos. Fiquei mais alguns dias ajudando o Rodrigo. Levava comida para ele e as crianças no hospital. Conversava com os meninos, tentava deixá-los mais calmos. Organizava as coisas em casa para quando Andréia voltasse. E nesse processo, eu e Rodrigo nos aproximamos. Conversamos de verdade sobre a nossa infância, sobre a mãe, sobre as escolhas que cada um fez. Ele me pediu desculpas de novo, dessa vez olhando nos meus olhos, e eu aceitei, porque eu percebi que ele estava sendo sincero, que ele realmente tinha entendido. Quando Andréia teve alta 2 semanas depois, ela também me agradeceu. Disse que Rodrigo tinha contado tudo, que ela sabia que eu não tinha obrigação de ajudar-a, mas que eu tinha ajudado mesmo assim e que ela nunca ia esquecer disso. Eu dei um sorriso, disse que estava tudo bem, que eu tinha feito o que achava certo e que torcia pela recuperação dela. Outubro chegou. 7 meses desde aquela reunião humilhante. 7 meses desde que eu decidi mudar a minha vida e eu estava diferente, mais forte, mais consciente, mais inteira. Continuei com os meus bolos, com as minhas amigas, com a minha rotina. Rodrigo manteve contato. Ligava toda semana, perguntava como eu estava, contava sobre a recuperação da Andréia, sobre as crianças. A relação estava sendo reconstruída, aos poucos, com respeito. Marcelo também tentava, mas a Simone continuava distante. E eu não forçava nada. Se ela não queria proximidade, problema dela. Eu não ia implorar por aceitação. Nunca mais. No início de novembro, a Júlia me ligou. Disse que queria me ver, que tinha uma novidade. A gente marcou num café em Botafogo, perto da faculdade dela. Quando cheguei, ela estava radiante, sorrindo de um jeito que eu nunca tinha visto. Contou que tinha conseguido um estágio numa escola particular muito boa, com possibilidade de efetivação, que estava adorando, que sentia que finalmente estava no caminho certo e que queria me agradecer, porque tinha sido a nossa conversa meses atrás, que tinha dado a ela coragem de seguir o que ela realmente queria, de não se deixar abalar pelas pressões da família, pelas expectativas dos pais. Eu sorri, disse que o mérito era todo dela, que eu só tinha ouvido. Ela balançou a cabeça. Disse que não, que eu tinha feito mais do que isso, que eu tinha mostrado para ela que era possível ter dignidade, ter limites e ainda assim ser uma pessoa boa. Aquelas palavras me tocaram fundo, porque eu percebi que tudo que eu tinha passado, toda a dor, toda a humilhação, tinha servido para alguma coisa, tinha me transformado e, de alguma forma,
Tinha ajudado alguém que eu amava. Dezembro chegou. As festas de fim de ano se aproximavam. E pela primeira vez em muitos anos, eu não estava organizando nada. Não estava fazendo ceia para a família. Não estava decorando a casa. Não estava correndo atrás de ninguém. A Lúcia me convidou para passar o Natal na casa dela, com a família dela. Aceitei. Foi um Natal diferente. Tranquilo. Sem cobranças. Sem expectativas. Sem decepções. Comemos, conversamos, rimos, e quando chegou meia-noite, quando as pessoas se abraçaram, desejando Feliz Natal umas às outras, eu me senti em casa. De verdade. No ano novo, fui para a praia com as amigas, Copacabana. Pulamos as 7 ondas, fizemos pedidos, brindamos, e eu pedi uma coisa só, que eu continuasse tendo força para me respeitar, para não me anular, para não aceitar migalhas de afeto, e que se um dia meus irmãos realmente mudassem, que eu tivesse sabedoria para reconhecer e coragem para dar uma nova chance, mas sem nunca esquecer do que eu aprendi. Janeiro chegou, um ano novo, e eu estava diferente, mais leve, mais segura. Mas eu continuei com a minha vida, meus bolos, minhas amigas, meu trabalho. Júlia continuou próxima. A gente se falava quase toda semana. Rodrigo também mantinha contato. Marcelo tentava. E eu deixava, sem pressa, sem expectativa, só deixando acontecer. No final de janeiro, recebi uma mensagem do Marcelo, dizendo que ele e a Simone tinham se separado, que ela tinha ido embora, que ele estava tentando recomeçar, que tinha percebido muitas coisas e que queria conversar comigo, pessoalmente. Pensei se deveria aceitar, se deveria dar essa chance, e decidi que sim. Não porque eu precisava, mas porque eu queria, porque apesar de tudo, ele ainda era meu irmão e eu ainda tinha esperança de que as pessoas podiam mudar. A gente se encontrou num sábado à tarde, numa lanchonete em Madureira. Ele chegou, sentou na minha frente e ficou em silêncio por alguns segundos. Depois começou a falar. Disse que a separação tinha sido dolorosa, que ele tinha percebido que vivia uma mentira há anos, que a Simone nunca o amou de verdade, que ela estava com ele por interesse, e que quando as coisas começaram a apertar financeiramente, quando ele perdeu o emprego na empresa de telefonia e precisou aceitar um trabalho com salário menor, ela mostrou quem realmente era. Disse que tinha sido ela quem tinha me atacado naquela reunião, que ela sempre teve ciúmes da relação que ele tinha comigo, que ela achava que eu interferia demais e que ela tinha plantado na cabeça dele que eu era o problema. Eu ouvi tudo, sem interromper, e quando ele terminou, respirei fundo e falei que entendia, que eu não guardava rancor, mas que ele precisava entender uma coisa, que ele tinha sido conivente, que ele tinha escolhido acreditar nela, que ele tinha me deixado de lado e que isso tinha me machucado profundamente, que eu não esperava que ele me defendesse cegamente, mas que eu esperava respeito, consideração, e que ele não tinha me dado isso. Ele concordou, disse que sabia que ele tinha errado e que queria consertar. Eu disse que estava disposta a tentar, mas que seria aos poucos, com calma, com respeito, e que se em algum momento eu sentisse que estava sendo desrespeitada de novo, eu ia me afastar. Sem dó, sem culpa, ele concordou. E a gente começou a reconstruir, devagar. Hoje, 1 ano e meio depois daquela reunião terrível, eu tenho uma vida que eu escolhi, uma vida onde eu importo, onde eu tenho voz, onde eu não aceito desrespeito. Minha relação com Rodrigo melhorou muito. A gente se fala com frequência. Ele leva as crianças para me visitar. A Andréia se recuperou completamente e ela sempre me agradece. Marcelo também está tentando. Está sendo um irmão melhor, mais presente, mais respeitoso. A Júlia está indo muito bem. Conseguiu a efetivação no estágio. Está feliz, realizada e continua próxima de mim. Meus bolos viraram uma pequena fonte de renda extra. Nada grandioso, mas satisfatório. Tenho minhas amigas, minhas viagens, minha rotina. E sabe o que eu aprendi com tudo isso? Que amor não se implora, que respeito não se negocia, que família não é desculpa para aceitarmos desrespeito, que colocar limites não é egoísmo, é autocuidado, é dignidade, que às vezes a gente precisa se afastar para que as pessoas percebam o nosso valor e que nem sempre elas vão perceber. E tudo bem, porque o nosso valor não depende do reconhecimento dos outros. Depende do reconhecimento que a gente tem de nós mesmos. Aprendi que eu não preciso estar disponível sempre, que eu não preciso me anular para caber na vida de ninguém, que eu posso dizer não, que eu posso escolher, que eu posso priorizar a minha paz, a minha felicidade, a minha vida. Aprendi que recomeçar
não significa apagar o passado. Significa construir um futuro diferente, com base no que a gente aprendeu, no que a gente conquistou, no que a gente se tornou. E eu me tornei uma mulher mais forte, mais consciente, mais inteira. Uma mulher que não aceita migalhas, que não implora por amor, que não se anula, que tem dignidade, que tem limites, que tem voz. E essa mulher, eu gosto, eu respeito, eu admiro. Essa mulher sou eu, e eu não vou mais abrir mão dela. Por ninguém. Se essa história tocou seu coração, compartilha para que mais pessoas aprendam que dignidade não é egoísmo, é necessidade. Comenta de que cidade você está assistindo e se quiser mais histórias assim, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem história nova por aqui. Hoje, quando olho para trás, vejo que aquela expulsão da reunião foi o melhor que poderia ter me acontecido, porque me obrigou a acordar, a enxergar a realidade, a parar de me iludir, a parar de aceitar o inaceitável. Foi doloroso, foi humilhante, foi injusto, mas foi necessário, porque me transformou, me libertou, me devolveu para mim mesma. E hoje eu não vivo mais em função da minha família. Eu vivo em função de mim, dos meus sonhos, das minhas vontades, da minha paz. E isso não me faz uma pessoa má, me faz uma pessoa consciente, uma pessoa que aprendeu que amor verdadeiro não exige que a gente desapareça, exige que a gente seja quem a gente realmente é, com todas as nossas imperfeições, com todos os nossos limites, com toda a nossa humanidade. Eu não sei o que o futuro reserva. Não sei se meus irmãos vão continuar sendo melhores. Não sei se a Júlia vai continuar próxima. Não sei se vou encontrar alguém para dividir a minha vida. Não sei se vou expandir meu negócio de bolos. Não sei de nada, mas sei de uma coisa. Sei que nunca mais volto para um lugar onde eu precise implorar para ser respeitada, onde eu precise me anular para ser aceita, onde eu precise desaparecer para caber, porque eu aprendi, do jeito mais doloroso possível, que a gente ensina às pessoas como nos tratar, e por muito tempo eu ensinei que eu aceitava qualquer coisa, que eu estava sempre disponível, que eu não tinha limites, e eles aprenderam, mas agora eu estou ensinando diferente, estou ensinando que eu tenho valor, que eu tenho voz, que eu tenho limites, e que se alguém não respeitar isso, eu me afasto, sem dó, sem culpa, com dignidade. E essa é a maior lição que eu posso deixar, não só para mim, mas para qualquer pessoa que esteja passando por algo parecido, que esteja se sentindo invisível, desvalorizada, desrespeitada. Você não precisa aceitar, você não precisa ficar, você não precisa implorar por amor, por atenção, por respeito. Você tem o direito de se afastar, de colocar limites, de priorizar você. E isso não te faz uma pessoa ruim, te faz uma pessoa que se respeita, uma pessoa que se ama, uma pessoa que entendeu que dignidade não é negociável. E que família, por mais que a gente ame, não está acima do nosso bem-estar, não está acima da nossa paz, não está acima da nossa felicidade. Porque no final do dia, a única pessoa que vai estar com você para sempre é você mesma. E você precisa gostar dessa pessoa, você precisa respeitar essa pessoa, você precisa cuidar dessa pessoa, antes de qualquer outra coisa, antes de qualquer outra pessoa. Sempre,